Olá, este vídeo surgiu em função de uma pergunta se em situação de emergência pode beber a água da piscina. Nós vamos responder no final, mas muito cuidado para não beber suco de coliformes. Esse vídeo também vai discutir a desinfecção química no caso da emergência do Rio Grande do Sul contra a presença da leptospira em ambientes e água. Você está no canal do YouTube Águas Águas. Se você no final gostar desse vídeo e ele for importante, clique no sininho e siga o canal para que nossa informação possa chegar a mais pessoas. Primeiro, nós temos que trazer para você a informação sobre a Lei de Direitos Autorais, que o artigo 7, parágrafo 3º, cita que no domínio das ciências, a proteção recai sobre a forma literária do artigo, não abrange o conteúdo científico-técnico. E no capítulo 4, no artigo 46, não constitui ofensa de direitos autorais a citação em qualquer meio de comunicação para fins de estudo. Então, o nosso vídeo é para informar e dar condições de pessoas entenderem como fazer a desinfecção química. Alguns conceitos devem ser apresentados antes de responder a questão sobre a ingestão da água da piscina. Primeiro, o que é desinfetante, o que é oxidante e o que é biodegradável. Nós estamos apresentando isso porque aparecem no marketing propaganda desinfetante biodegradável. O que é desinfetante? Uma substância química com característica de desinfetante tem a função de eliminar os micro-organismos. Enquanto a substância biodegradável, ao ser descartada do meio ambiente, ela é decomposta pelos organismos vivos, em especial as bactérias. E os organismos envolvidos continuam ativos no meio ambiente. Logo, não existe desinfetante biodegradável. A função de uma substância com características desinfetantes é eliminar o organismo, e não o organismo decompor o desinfetante e continuar vivo. Logo, nós podemos dizer que esta afirmação de propagandas existentes no mercado é uma fake química. Não existe também agente oxidante de ação prolongada. Quanto tempo dura? O agente oxidante se decompõe no contato com a matéria orgânica que ele vai oxidar. E alguns princípios ativos sobram residual para a desinfecção. Agora, o que é desinfecção química? O que é oxidação? Não existe desinfecção química junto com a oxidação da matéria orgânica. Primeiro, o oxidante reage com a matéria orgânica carbonácea ou nitrogenada. E somente depois de oxidar a matéria orgânica que ele vai atuar como um desinfetante sobre os organismos. Se o agente oxidante apresentar estabilidade e mantiver um residual suficiente para realizar o processo de infecção, ele é um sanitizante. Nem todo agente oxidante é também desinfetante do meio aquoso. O exemplo é o peróxido de hidrogênio. Não é sanitizante, ele é somente oxidante. Não tem estabilidade, não mantém residual. Todas as publicações indicam a sua estabilidade. E não tem CT. A função indicada em norma é de declorador. Como avaliar a eficiência de um sanitizante químico? Para que ocorra a desinfecção química, são necessárias algumas condições: que tenha tempo de contato do princípio ativo com o organismo, a concentração do princípio ativo e o organismo que se deseja inativar. Os organismos não crescem de 1, 2, 3, 4, 5, 6 nessa escala. Os organismos crescem em ciclos logarítmicos, ou seja, você tem um organismo 10 a 0. Ele não vai pular para 2 organismos, ele pula para 10 organismos 10 a 1, depois ele pula para 100, 10 a 2, depois para 1000, 10 a 3, depois para 10.000, 10 a 4, depois para 100.000, 10 a 5, e assim por diante, podendo chegar a 1 milhão, 10 a 6. Então, esse seria o crescimento dos micro-organismos. Agora, para você eliminar um micro-organismo, não adianta você inativar 1, 2, 3. Deve ser eliminado também em 5 logs. E toda substância que for capaz de eliminar um organismo em 5 log é chamado bactericida. Então, você tem 1 milhão de organismos. Você expõe o sanificante, ele passa para 10 a 2 organismos, para 100, 6 de 1 milhão, menos 2 de 10, de 100, você teria uma redução de 4, 5 logs. Toda substância química ou sistema que não atua reduzindo os organismos em 5 log é bacteriostática. Logo, quando cita desinfecção química, significa que a substância que está sendo indicada como princípio ativo
é capaz de reduzir 5 logs na ativação do organismo. Então, por exemplo, 90% de redução do organismo, redução de 1 ciclo log. 99%, redução de 2 ciclo logs. 99,9%, redução de 3 ciclo logs. 99,99%, redução de 4 ciclo logs. E redução de 99,999% corresponde à redução de 5 ciclo logs. Então, toda substância química que fizer desinfecção química com redução de ciclo log é bactericida. Então, por exemplo, você tem 10:6, colocou o desinfetante, tempo de contato, partiu para 10:3, então reduziu 3 ciclo logs. Se você tiver 10:6, botou o desinfetante, tempo de contato, reduziu para 10:2, então você conseguiu reduzir 4 ciclo logs. 10:6 novamente, você tem aí desinfetante, tempo de contato, passou para 10:4, você reduziu apenas 2 ciclo logs. Então, para que ocorra desinfecção química, são necessárias condições, dentre elas, tempo de contato com o organismo, a concentração do princípio ativo em função do organismo que você deseja inativar. Quais são os fatores em exigência que deve ser avaliada para escolher um sanitizante? Primeiro, o CT. O que é o CT? É um número que representa a resistência do organismo a um determinado sanitizante. Segundo, é a toxicidade do sanitizante. Ela é indicada pela DL50 frente a uma exigência da legislação, para o qual me acuso em função da sua utilização. O CT. O CT é concentração vezes tempo. CT é uma das emissões mais antigas que você tem mais de um século, tem 115 anos. Ou seja, ele é um fator importante para você escolher um sanitizante. E todo desinfetante tem CT. Então, para uma substância química com sistemas de questão, quanto maior o valor do CT, maior a dificuldade de inativar o organismo. Quanto menor o valor do CT, menor é a dificuldade de inativar um micro-organismo. Vamos colocar agora alguns CTs que estão vinculados ao organismo que podem estar presentes no Rio Grande do Sul, nas águas do Rio Grande do Sul após as inundações. Primeiro, a leptospira, o CT dela é 10 mg vezes minuto por litro. O Vibrio cholera varia de 15 a 60, o valor encontrado recentemente em 2022 indica como 15. A E. coli tem um CT de 0,5 mg vezes minuto por litro. Ou seja, é muito mais fácil você eliminar um E. coli do que eliminar uma leptospira. Nós temos que levar em consideração nesse vídeo a situação do Rio Grande do Sul. Veja, está previsto para lá 3 ondas, tá certo? De doenças infecciosas. Primeira onda, diarreia e infecção de pele. Segunda onda, leptospirose e tetrahepatite A. E terceira onda de dengue. Está disponível na imprensa para você conhecer. E, por exemplo, nós já temos morte de pessoas com leptospirose. Agora, a leptospira responsável por causar a leptospirose, ela tem uma resistência muito grande. Para você ter uma ideia, 130 dias de armazenamento de uma água a 4 graus centígrados, ela dura 263 dias. Se a água tiver a 20 graus, ela dura 63. Se a água tiver a 30 graus, ela dura 316 dias. E tem nessa pesquisa uma outra coisa. O pH facilita o crescimento ou não dela. Por exemplo, se o pH tiver menor que 7, ela dura 344 dias. E se o pH tiver maior que 7, ela dura 129 dias. Então, alguns princípios, apesar de não possuírem o CT por meio aquoso, mesmo assim são indicados como sanitizantes no Brasil. Exemplo, e eu digo para vocês 3 perguntas que você não pode fazer para os vendedores ou a empresa que vende esse princípio. Perguntar qual o CT do produto feito ao organismo de referência na desinfecção química, qual a DL50 referente à toxicidade oral dos princípios ativos e onde consigo a ficha do produto. Os quaternários de amônio não tem CT para meio aquoso, que viabilize sua utilização como santificante. Teste realizado em laboratório, o valor é tão alto que inviabilizou a sua utilização. No meio aquoso, por inferência teórica, chegou-se a alcançar um CT para o quaternário de 300 milhões de miligramas por litro vezes minuto. O que significa isso?
Para você inativar o xipotorídeo numa água com 50 ppm de quat, você leva 12 anos. E por isso que ele não tem CT, porque ele não é bactericida. Esse documento da Agência de Proteção Ambiental da Irlanda, ele simplesmente afirma na página 24 que não pode usar para fins de infecção o peróxido de hidrogênio, porque não mantém um nível visual mensurável. Para cálculo de CT, você não consegue calcular o CT do peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio não tem CT que viabiliza a sua utilização. Fizeram alguns testes em laboratório e você fica assustado com os números. Por exemplo, o xipotorídeo, que o CT para o derivado clorado é 15.300, para o peróxido é 1.200.000. Se você pegar, por exemplo, a Escherichia coli, que é facinho de matar, 0,5 é o CT para o derivado clorado, para o peróxido de hidrogênio, ela é simplesmente 4.500. A escolha do sanitizante em função da DL50 é importantíssimo, porque você tem uma definição legal para isso. Então, com base na resolução de 2010, a 59 de 2010, a 14 de 2007, a 693 de 2022, a 774 de 2023, todas afirmam que qualquer produto para desinfecção com ação antimicrobiana no Brasil precisa ter uma DL50, se for líquido, menor que 2.000 miligramas por quilo de peso corpóreo. Se esse produto for sólido, a DL50 dele tem que ser superior a 500 miligramas por quilo de peso corpóreo. Então, como nós vamos apresentar os clorados no processo de infecção da leptospirose, vamos apresentar a DL50 deles. Então, por exemplo, hipoclorídrio de sódio, a DL50 dele é 8.910, maior que 2.000. Enquanto os granulados, os sólidos, o hipoclorídrio de cálcio, ácido diclórico cianúrico, diclórico cianurato, todos apresentam a DL50 superior a 500 miligramas por quilo de peso corpóreo. Alguns princípios possuem DL50 menor que 2.000 miligramas de peso corpóreo e são indicados como desinfetante no meio aquoso do Brasil. Então, repito, desde 2007, que essa informação que a DL50 tem que ser menor que 2.000 está disponível, isso há 17 anos. E aí você pega o peróxido de hidrogênio e ainda tem pessoas que falam ele como agente de desinfecção. Ele não poderia ser utilizado no meio aquoso. E você tem dados que desde 1999 até 2022, nós temos dados de 2023, que a DL50 do peróxido de hidrogênio é menor que 2.000 miligramas por quilo de peso corpóreo. Todos os quaternários de amônio utilizados como princípio ativo desinfetante no Brasil têm DL50 menor que 2.000 e não deveriam ser utilizados como princípio ativo para finalidade desinfetante. Nós vamos falar o CAS, para evitar de falar o nome químico dele, que é muito longo. O CAS 31.512.740 é um princípio ativo que é usado no Brasil como agente de infecção. O nome comercial dele é Busan 77, WSCP. São indicados como algicidas. A cuidade oral dele, a toxicidade oral dele é de 1.850 a 1.951. Varia, é menor que 2.000 miligramas por litro. O princípio ativo 25988.970, CAS 25989.970, também é usado como agente de infecção no Brasil. Ele é princípio ativo do APCA, por exemplo, que é um algicida, e a toxicidade oral dele é menor que 2.000 miligramas por litro. Bigoamida polimérica também é utilizada como princípio ativo desinfetando o meio aquoso do Brasil. Tem DL50 menor que 2.000 miligramas por quilo e não deveria ser utilizada como princípio ativo. Nós temos as que têm o CAS 32.289.580 ou 27.083.27.8. A mais utilizada é a 35.298.580. Tem vários princípios ativos, tem o princípio ativo da bigoamida PHB em vários produtos no Brasil. A toxicidade oral dela varia de 501 a 559 e alguns indicam 1.049, todas menor que 2.000. E, logicamente, em função das exigências legais e da toxicidade, ela não deveria ser utilizada como saneante para o meio aquoso. Agora, as soluções cloradas
para ser utilizado no processo de infecção à emergência, como que ocorre no Rio de Janeiro, nós temos que saber qual a dosagem indicada em função da emergência, com base nas informações publicadas, tá certo? E que nós temos como exemplo a leptospirose. As dosagens indicadas têm que ter referência de instituições que gerenciam emergência e epidemias pelo mundo. Então, por exemplo, Médicos Sem Fronteiras, a Organização Mundial de Saúde, a Unicef, e vamos usar também o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças. São necessárias duas soluções cloradas para ser utilizada numa emergência. A primeira solução é para superfície e ambientes. A segunda solução é para desinfecção de água para ingestão, para você fazer a limpeza final de utensílios que serão utilizados no preparo e na ingestão de alimento, de tecidos usados na cozinha, por exemplo, como pano de prato. A referência nossa será o quê? A referência nossa será o Vibrio Coria, com CT de 15. Com essa referência, nós conseguimos alcançar a eliminação da leptospira, com CT igual a 10. Então vocês vejam que eu estou falando CT. E mais, é preciso lembrar, a leptospira dura muito tempo no meio ambiente. Inclusive dados da Secretaria de Saúde do Espírito Santo afirmam que no meio ambiente ela pode durar até 180 dias. Então vamos fazer então, preparar a solução para desinfecção de superfície, ambientes, pisos e até mãos. Nós vamos ter como referência um documento dos Médicos Sem Fronteira no manejo da clória, do epidemia de clória. Ele tem um apêndice 15, que significa o preparo do uso das soluções. Então ele vem aqui e indica para você o seguinte: lavagem das mãos, desinfecção de roupa após limpeza. Ele indica o hipocloreto de cálcio. Nós vamos fazer os cálculos com base em 65%, tá certo? Então, se eu pegar 15 gramas de hipocloreto de cálcio, 65, colocar em 20 litros de água, eu vou ter, dentro desse contexto, um valor referente a 9.750 miligramas de clórido ao livro. Agora, como isso vai ser colocado em 20 litros, eu vou dividir por 20. Então, nós teríamos 487,50 miligramas de clórido ao livro nessa solução. Ou seja, vamos arredondar para 500 miligramas. Por quê? Porque ele precisa de um tempo de contato de 15 minutos e ele mesmo indica lá em cima que a solução dele é 0,05%. Perfeito? Agora, a Organização Mundial de Saúde também faz essa indicação. E ela indica ainda, como indicou o Médico Sem Fronteira, numa situação de você não ter o sabonete à disposição rápido, o sabonete à base de álcool, você pode usar essa solução clorada de 500 ppm para fazer a desinfecção das mãos. Há também o Centro de Prevenção de Doenças da Europa, ele indica a solução de 0,05%, que é de 500 ppm, para fazer a desinfecção até de áreas hospitalares. Então, esta é uma solução de referência para nós utilizarmos na emergência. Agora, então vamos preparar então a nossa solução. Vou usar o mesmo sistema que nós pegamos lá. Se você vai preparar a solução para ingestão, ele manda você pegar 15 gramas do hipocloreto de cálcio 65% e colocar também nos 20 litros. Só que agora você tinha uma solução com base próximo de 500 ppm de clórido ao livre. Ele manda você pegar 20 ml dessa solução e colocar em 1 litro. E a partir daí, você tem ali uma solução com 9,75 mg de clórido ao livre. Você deixa o tempo de 15 minutos e pode fazer a ingestão dessa água. Você fala, mas vai estar com 9,75? Não, porque a água vai vir com matéria orgânica, você está numa emergência. E nessa emergência, essa água, além de ter que eliminar a leptospira, tem que eliminar também a matéria orgânica. Por isso, a dosagem é maior. A pergunta que deve ser respondida é: em situação de emergência, eu posso beber a água da piscina? Eu digo que sim, desde que você siga as orientações a seguir. Primeira,
não beber a água diretamente do tanque da piscina. Segunda, recolher o volume de água da piscina e fazer uma desinfecção em função da utilização da água, que pode ser para água para ingestão ou pode para desinfecção de ambiente. Será utilizado como referência para preparar soluções o hipoclorito de cálcio, que foi utilizado lá pelos Médicos Sem Fronteira. Então, vamos preparar primeiro a solução para desinfecção de água para ingestão. Então, nós indicamos 1 grama de hipoclorito de cálcio. Se você pegar 1 grama de hipoclorito de cálcio, 65%, você vai estar na mão com 650 miligramas de cloro residual livre, de matéria ativa. Transferir esta 1 grama para 100 litros de água que você retirou da piscina. Se você pegar 650 miligramas e botar em 100 litros, você vai ter um residual de 6 miligramas de cloro residual por litro. Aguardar 15 minutos para fazer a utilização da água. Agora você fala, puxa vida, você indicou lá para o Vibrio Cólera 9,75 miligramas de cloro residual livre, segundo o Médicos Sem Fronteiras. E agora nós estamos usando 6,50 miligramas de cloro residual livre para a leptospira. O valor dessa dosagem é função que o CT do Vibrio Cólera é maior que o CT da leptospira. E se você pegar a diferença que existe em porcentagem do valor do CT do Vibrio Cólera para a leptospira, vai notar que é 33,33%. E a diferença de concentração de 9,75 miligramas por litro de cloro residual foi indicada para o Vibrio Cólera, para 6,50 miligramas por litro de cloro residual que foi indicado pela leptospira. A diferença entre os dois também vai dar 33,33%. Ou seja, química é uma ciência exata. A desinfecção química é definida em função do organismo e em função do CT deste organismo. Agora vamos preparar a solução 2 para superfície, ambientes e piso. Pesar 10 gramas de hipoclorito de cálcio. Se você pegar 10 gramas de hipoclorito de cálcio, você vai ter 6.500 miligramas de cloro residual livre por essas 10 gramas. Transferir as 10 gramas para 10 litros de água. E aí nós teremos 6.500 miligramas de cloro residual livre por 10 litros, 600 miligramas de cloro residual livre. Aguardar 15 minutos e fazer a utilização da solução. Logicamente, essa solução vai ser consumida pela matéria orgânica e pela leptospirose, por exemplo, que estaria na superfície. Agora, se for necessidade utilizar nas mãos da solução, essa solução nós chamamos 2, o tempo de contato é 20 segundos. Após os 20 segundos, enxague a mão com a solução 1, que foi preparada para a ingestão da água, lave com sabonete ou detergente e enxague novamente com a água da solução 1. Dessa forma, você está se preservando da leptospirose. Atenção! Novamente, não ingerir a água diretamente do tanque da piscina. A água da piscina com 0,5 ppm medidos com kit que usa torquilidina com pH 7,5, ela não lhe dá segurança de estar com a microbiologia inativada. O kit que usa a otolidina mede o cloro residual total. Logo, não se tem certeza se existe na água meio miligrama de ácido hipocloroso e hipoclorito. Num pH 7,5, existe 50% da forma de ácido hipocloroso, que é o responsável pelo processo de infecção. Então, vamos considerar que na sua piscina tenha 0,5 ppm de cloro residual livre. Desse 0,5, somente 0,25 estarão disponíveis para o processo de infecção. As poeiras, sujidades, banhistas que chegam à água da piscina já consomem esse residual e a água estará completamente desprotegida com relação à contaminação microbiológica. É provável que essa água se torne um suco de coliformes. Cuidado com a indicação. Como usar hipoclorito de sódio ou água sanitária? Pode-se pingar de 2 a 4 gotas de solução de hipoclorito com concentração de 2% a 2,5% para cada litro de água. Deixar por 30 minutos no recipiente fechado e depois utilizá-la para o consumo. Vejam, se a água sanitária estiver com 2,5, 2 gotas é 2,5 miligramas de cloro residual livre. Se tiver 4 gotas, 5 miligramas de cloro residual livre. Se a água sanitária estiver com 2%,
2 gotas é 2 miligramas de cloroquina livre. 4 gotas de água é 4 miligramas. Em função da instabilidade do hipoclorito de sódio, que não mantém residual na sua solução mãe, ele se perde muito rapidamente, em função da necessidade de oxidação da matéria orgânica e somente após a ocorrência de infecção, e a indicação também deve ser um número exato de gotas, para não deixar dúvida para quem está naquela situação. Na minha opinião, os valores indicados são considerados insuficientes para a eliminação da leptospira, com base nas informações do MSF. Como disse, você está no canal do YouTube Águas Águas. Se você gostou do vídeo, você entende que ele é importante para nós contribuirmos nessa situação de emergência, com transferência de informações corretas, com desinfecção química baseada em CT e também correta para eliminarmos a leptospira, siga o canal, deixe seu tinino, indique para os seus amigos, para que nós possamos alcançar mais pessoas e darmos um pouco mais de segurança na desinfecção química dessas águas residuais do Rio Grande do Sul. Muito obrigado e até o próximo vídeo.